Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então, vamos aqui continuar nossas aulas de forma remota, como o momento, né, nos permite. Mas, se Deus quiser, logo estaremos juntos. Então, nós vamos continuar aqui com a unidade 1, o tema 3, né? Brasil, na formação do território brasileiro. Então, aqui nós vamos conversar um pouco sobre todo o processo de ocupação do território brasileiro desde o período colonial e as atividades que vieram se desenvolvendo ao longo do tempo. A formação do território brasileiro, né? O início da formação aí desde o período aí da Idade Média. Então, a formação do território do Brasil, né, está diretamente associado ao desenvolvimento do capitalismo, como a gente pode ver bem aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ao desenvolvimento do sistema capitalista, né, no final da Idade Média. O surgimento desse sistema foi responsável por trazer transformações, ó, transformação nas relações econômicas e sociais que existiam. Aí nós vamos ter principalmente a burguesia, que a gente vai ver mais na frente, né, que vai dominar toda essa questão nas relações econômicas existentes naquela época. Então aqui a gente analisa o período das grandes navegações, ó, tem esse primeiro mapa aqui mostra toda essa questão dos primeiros navegadores, né, que vieram aqui da Europa, né, em direção ao continente americano, continente asiático, né, africano, enfim, fizeram diversas rotas marítimas aí descobrindo novas terras. Aqui nessa segunda imagem é o tipo de embarcação que eles usavam naquela época, certo? Algumas mudanças que ocorreram a partir desse período, né, o fortalecimento da burguesia, né, como eu já falei, a burguesia que detinha o poder das relações econômicas, né, era concentrado totalmente na mão da burguesia, que era a classe superior, a classe mais abastada da sociedade daquela época. O surgimento dos bancos, do sistema financeiro, também que acaba dentro do sistema capitalista é o capitalismo comercial, né, que é o primeiro, a primeira fase do sistema capitalista, vale lembrar que depois desse a gente vai ter tantos outros, depois desse vem o capitalismo industrial, né, a partir das primeiras revoluções industriais já lá no século XVIII, capitalismo financeiro, informacional, são algumas fases do sistema capitalista, mas aqui nós vamos falar exclusivamente do capitalismo comercial, né, que vai intensificar essas relações comerciais entre as metrópoles e as colônias estabelecidas naquela época. E o crescimento das cidades, principalmente aí, tanto das metrópoles quanto das áreas que tornaram-se colônias dessas metrópoles, né? Aqui eu coloquei mais uma vez um mapa, né, indicando aqui a questão, o trajeto que deveria ser feito, eles gostariam de chegar às Índias, e acabaram chegando aqui nas Américas e encontrando diversos índios, né, que é o povo nativo aqui da nossa região, do nosso país. E aqui o mapa, né, de como foi sendo ocupadas as terras brasileiras. A burguesia, como eu falei para vocês anteriormente, né, a burguesia é o principal grupo social, econômico daquela época, né, grupo social que se dedicava principalmente às atividades econômicas. Ó. Um grupo social que se dedicava principalmente às atividades comerciais. Então, eles detinham toda a questão econômica, era concentrada na mão da burguesia. Buscavam acumular riquezas, né, adquirir influência política e também destaque na sociedade. Então, era uma classe que se destacava na sociedade, né? Tinha uma grande influência política, buscava acumular riquezas, principalmente a partir da exploração de colônias, exploração dos recursos naturais dessas áreas e também da escravidão, né? Escravidão que começa aí no período colonial também.
Então, a partir daí, eles passaram a acumular riquezas e, consequentemente, foram se tornando, né, um grupo com muito destaque na sociedade. O capitalismo comercial ou mercantilismo, como nós falamos, né, a gente vai comentar principalmente o capitalismo comercial, que é a fase inicial do sistema capitalista, que vai de 1450 a 1750. Aí nós temos a questão dos reis. Os reis, eles buscavam ampliar os domínios territoriais, então eles buscavam principalmente a questão territorial, ampliar seus territórios, descobrir novas terras. Então os reis buscavam exatamente isso, enquanto que a burguesia, eles se preocupava não necessariamente com o território, mas com as influências que eles iriam estabelecer nessas áreas. Porque o desejo da burguesia, na verdade, eram as relações econômicas, as relações comerciais. Então, eles desejavam ampliar, né, aumentar aí seus mercados. A questão da burguesia é comercial, fazer comércio, enquanto que os reis buscavam dominação de território, ampliar suas áreas territoriais, certo? Então, eles não se chocavam, não existiam conflitos, né, necessariamente entre os reis, né, e a burguesia daquela época, porque eles tinham objetivos diferentes. Enquanto os reis buscavam ampliar seu território, dominar novas terras, né, construir novas colônias, a burguesia buscava ampliar seus mercados nessas áreas que iriam sendo descobertas, certo? Aí o período das grandes navegações, né, impulsionados pelos interesses comuns de reis e burguesia. Comuns aqui, como eu falei, eles tinham interesses diversos e eles não se conflitavam, né? Porque cada um tinha um objetivo diferente. Comuns, aqui quando a gente fala em questão comum, é porque a partir do momento que os reis descobriam novas terras, aqui também já favorecia a burguesia, porque eles iam ampliar seu mercado consumidor, certo? Então, o comércio ultramarino, especialmente o comércio de especiarias, metais preciosos e escravos. Isso aqui já é a questão das relações que iriam existir aí, principalmente entre os continentes, entre as colônias e as metrópoles. Por exemplo, o Brasil, como colônia de Portugal, que é um país europeu, então ia manter essas relações comerciais de cunho exclusivo, porque as colônias elas não tinham autonomia. A divisão internacional do trabalho. Então, aqui a gente vai começar a falar sobre a primeira divisão do trabalho, onde hoje a gente fala em país, né? Cada país ele detém um poder de produção, de desenvolver tecnologia, de matéria-prima. Aqui a primeira divisão internacional do trabalho ela se dá entre metrópole e colônia. A gente vai ver que eu coloquei um esquema bem na frente, onde a metrópole ela tem total dominação em relação à colônia. A colônia ela vai ser explorada, né? A gente vai falar aqui de colônia de exploração basicamente. No caso do Brasil, vai ser explorado pela metrópole. Então, o Brasil vai fornecer matéria-prima, os recursos naturais serão explorados e a metrópole vai consumir essa matéria-prima, esses produtos e depois fornecer produtos manufaturados à, à colônia. A gente vai ver mais ali na frente no esquema para facilitar para vocês. E dentro dessa questão existe o pacto colonial, né? Então, estabelecer colônias, né, garante, bem aqui, ó, no período que existe o pacto colonial, então o estabelecimento de colônias, né, criar novas colônias, favorecia, garantia, aumentaria aí o mercado consumidor dessas metrópoles. E também o fornecimento de matéria-prima para elas também. Aí, a partir desse momento, surge aqui o Pacto Colonial. O que tem o Pacto Colonial? Vou ler aqui para vocês. Imposto pelas potências europeias, né, as metrópoles, as colônias eram sujeitas a estabelecer relação econômica exclusivamente com suas metrópoles, ou seja,
as colônias elas não tinham direito de produzir e nem de manter relações com outras colônias ou outras metrópoles. Era exclusivamente com sua metrópole. Por exemplo, Brasil só podia manter relações econômicas com Portugal. Era um pacto. Então, isso aqui tinha que ser cumprido. E o Brasil também não podia produzir, porque ele tinha que consumir os produtos que vinham de Portugal. O Brasil só podia produzir açúcar. Por isso, a primeira atividade econômica desenvolvida no Brasil é a atividade açucareira, certo? Até para ter uma fonte aí de renda. Então, durante o capitalismo comercial, formou-se a Divisão Internacional do Trabalho, né, que é a DIT, que a gente vai ver aqui o esquema. Ó, a Divisão Internacional do Trabalho. Então, aqui nós temos as colônias. No caso aqui, a gente vai citar o exemplo do Brasil. E aqui nós temos as metrópoles. No caso, a gente vai citar o exemplo de Portugal. Então, o Brasil, ele fornecia para Portugal, ó, metais preciosos, especiarias, escravos. No caso do Brasil, não escravos, mas de outras colônias. No caso do Brasil, metais preciosos, especiarias, né? Toda matéria-prima, né? Os recursos primários, produtos primários que eram necessários aqui para a produção nas metrópoles. Então, as colônias forneciam todos os produtos primários através de áreas de exploração, né? Eles eram explorados. E as colônias forneciam, né? Ou as metrópoles, desculpa, as metrópoles forneciam para as colônias, no caso do Brasil, forneciam produtos manufaturados. Aqui é o Brasil e aqui é Portugal. São exemplos de Brasil e Portugal entre metrópole e colônia, certo? Então, aqui eles forneciam os produtos manufaturados, ó. Tem aqui, manufaturas. Então, o Brasil ele só podia consumir produtos oriundos daqui de Portugal, certo? O Brasil mandava para Portugal produtos primários, matéria-prima, como esses aqui, e Portugal enviava em contrapartida, né? O Brasil enviava para Portugal enviava para o Brasil os produtos manufaturados, que eram feitos com a própria matéria-prima que saía daqui de forma explorada. O Brasil não ganhava nada com isso, certo? Aqui nós vamos falar sobre a colonização e a ocupação do território, né? Que nós temos antes do período colonial, né, dos portugueses chegarem aqui no Brasil, existia cerca de 4 milhões de indígenas, né, que ocupavam as terras que hoje é o Brasil. Com a chegada, é dividido entre aproximadamente 1.000 povos, né, diferentes. Com a chegada dos portugueses, esse número cai drasticamente, né, depois de muita exploração, mortes. Então, eles acabam sofrendo bastante aí os indígenas, né, com doenças trazidas aí pelos portugueses, né, e também pela exploração, eles também são escravizados, né, e aí esse número ele cai de 4 milhões para cerca de, né, numa estimativa mais atual, para cerca de 896 mil indígenas, 896 mil indígenas, distribuído aí em cerca de 254 grupos diferentes, né? Povos diferentes. Povos estes que nós temos aqui o Tupi-Guarani, né? O G. Aqui nós temos alguns povos distribuídos por todo o território brasileiro. Aí é só você analisar aqui a legenda, né? E ver por onde eles se distribuíam por todo o território que hoje é o Brasil. Então, nós tínhamos esses povos indígenas em 1500, né? Esses povos distribuídos por todo o território brasileiro. E aí, por conta da ampliação de atividades econômicas, né? Esse número ele foi sendo
reduzido bastante, infelizmente. Na sequência, nós temos aqui uma das primeiras divisões aí do território brasileiro, né? Os primeiros limites. Então, foi estabelecido, né, através do Tratado de Tordesilhas, é um dos mais famosos, em 1494. Né? O território brasileiro ele foi dividido por um meridiano aqui imaginário, essa linha que dividia as terras de Portugal e da Espanha. Né? Aqui a leste pertencia às terras mais a leste, que mais para o litoral, pertencia a Portugal, e as terras mais a oeste, mas no continente, pertenciam à Espanha. Essa foi a primeira divisão do território brasileiro. Aqui que existiam as primeiras áreas de exploração, né, a Mata Atlântica, aqui toda essa extensão territorial aqui do litoral, onde a madeira, né, que era o pau-brasil, né, a árvore nativa aí dessa região, que era muito utilizada principalmente pelos europeus para tingir tecidos, né, e que tinha um grande valor comercial. Por isso essa árvore foi bastante explorada aí nessa região, nessa época, nesse período colonial. Na sequência, nós temos aqui, né, entre 1534 e 1536, a coroa portuguesa, né, as terras, lembrando que essa área aqui é dominada por Portugal, né, Portugal. Então, a coroa portuguesa, ó, dividiu o território em capitanias hereditárias. Cada divisão dessa aqui é uma capitania hereditária. Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo. Vale lembrar que a coroa portuguesa ela chega primeiramente aqui onde hoje é o estado da Bahia, né? Onde hoje é o estado da Bahia. Foi onde eles chegam primeiramente, né? Mais precisamente em Porto Seguro. Então, com a divisão de capitanias hereditárias, dava direito, né, a dominação, a administração melhor dessa área, né, dominada aí por Portugal. Então, essas capitanias eram cedidas aos donatários. Então, cada donatário administrava e poderia ceder aos seus descendentes, né, futuramente. Então, essas terras, elas eram administradas por donatários. Mas por que a coroa portuguesa resolveu dividir em capitanias e ceder aos donatários? Então, uma das principais motivações é garantir a posse, né, dessas áreas, garantir a posse dessas terras, porque a partir do momento que você administra melhor, fica mais fácil de você tomar posse, administrar, né, toda essa área, essa extensão territorial, os recursos que existem nela, e também evitar, né, invasões estrangeiras, principalmente de franceses e holandeses. Então, foi uma tentativa que o Portugal, né, não é nem uma tentativa, foi uma solução que o Portugal encontrou para melhor administrar, melhor tomar posse dessa área territorial e também evitar invasões de outros grupos, né, de imigrantes, de outros estrangeiros, principalmente franceses e holandeses. Então, assim, ele garantiria a posse dessas terras e poderia administrar. E, na sequência, Portugal, além de administrar a sua área, ele vai depois ocupar a área que pertence à Espanha. Então, aqui, ó, como eu falei, Portugal ele vai invadir, vai ocupar áreas, né, das terras que eram de dominação, né, de posse da Espanha. Aqui era a área da Espanha e aqui de Portugal, lembram, né? E aqui a linha que dividia entre o Tratado de Tordesilhas. Em 1750, Portugal e a Espanha assinaram o Tratado de Madrid,
né, depois que Portugal começa a invadir áreas, ocupar áreas, né, dominadas pela Espanha, eles acabam, né, Portugal e Espanha acabam assinando um tratado chamado Tratado de Madrid, delimitando as fronteiras que hoje, né, que se assemelham ao que é o território do Brasil hoje, por conta justamente aí dessa posse que Portugal vai fazendo em direção aí ao território espanhol, certo? Mas antes e vale lembrar que durante esse processo de ocupação, de invasão do território, nós temos dois grupos que são super importantes aí nesse percurso, que são os jesuítas, né? Os jesuítas que vão catequizar, né? Eles estão para catequizar os indígenas nessas missões de fundar vilas, catequizar indígenas, trazer para alfabetizar, né, ensinar o idioma e também o cristianismo, né, evitando assim, principalmente, a disseminação do protestantismo. Então, os jesuítas tinham essa missão de catequizar indígenas e ensinar a cultura deles, obviamente. E também os bandeirantes. Vou anotar bem aqui para você não esquecer. Os bandeirantes. Os bandeirantes, eles serviam, era um grupo expedicionário que buscavam descobrir novos territórios. E assim como ir nesses novos territórios, descobrir iam à procura de metais preciosos, né, recursos minerais, como ouro, por exemplo, identificar povos indígenas e capturá-los para torná-los escravos. Então, os bandeirantes tinham esse objetivo. Os jesuítas, eles formavam vilas, catequizavam, doutrinavam os indígenas e né, ensinando a sua cultura, principalmente a questão do cristianismo. Já os bandeirantes, eles eram grupos expedicionários que adentravam o território, buscavam descobrir novas áreas e buscavam descobrir se essas áreas eram ricas em recursos minerais e também descobrir novos povos indígenas. A partir desse momento que descobriam esses indígenas, eles poderiam ser capturados e assim tornariam-se escravos, certo? Bom, então aqui para finalizar, a gente vai ver aqui o Tratado de Petrópolis, né? O Tratado de Petrópolis, que foi um acordo estabelecido entre o Brasil e a Bolívia para a anexação do território acreano, né? Que foi o último território continental a ser anexado ao Brasil, que é hoje o estado do Acre. Então, devido a conflitos ocasionados aqui nessa região por seringueiros brasileiros, né, os dois países entraram em acordo para que o Brasil ficasse com esta área territorial, né, que é o Acre, e em contrapartida o Brasil se responsabilizaria em construir uma ferrovia, a ferrovia Madeira-Mamoré, e também pagar 2 milhões, desculpa, 2 milhões de libras esterlinas, 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia, né, como foi estabelecido no tratado, no acordo entre esses dois países. Então, de acordo com a Revolução Acreana, né, os seringueiros, o Tratado de Petrópolis, estabelecido entre Brasil e Bolívia, anexou-se este território que hoje é o estado do Acre, né, com a finalidade de permitir, né, favorecer a atividade extrativista a estes seringueiros brasileiros que aqui atuavam, né, e o Brasil se responsabilizaria em construir a ferrovia
Madeira Mamoré e pagar também 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia. Aí finalizando aí, né, o território brasileiro, chegando a esse contorno, né, que ele tem hoje. Então, se você analisar lá o mapa, quando a gente viu o Tratado de Madrid, você percebe que não tem aqui o Acre, porque naquele momento ainda não tinha essa área anexada ao Brasil, ao mapa do Brasil, certo? Então, é isso. Por hoje é só, qualquer coisa é só perguntar e até o nosso próximo encontro.